Muito boa tarde a todos. Prazer imenso estar aqui mais uma vez para poder falar um pouco mais sobre a nossa vida e falar um pouco sobre a palavra que nós tanto pregamos e tanto anunciamos, a palavra do Senhor Jesus. Eu quero ler apenas um verso do Salmo 72, quando Salomão faz uma oração em nome de Davi, seu pai, e ele pede para que Deus abençoe a vida do rei, uma vez que Salomão, sendo rei, ele usa a sua voz como se fosse a voz do pai dele. E no final nós encontramos o próprio Salomão dizendo assim: essa foi a última oração de Davi, quando ele fala assim: ó Deus, abençoa o rei e ministra os teus juízos sobre a vida do rei. E ele faz uma oração especial, e no meio desse salmo ele fala o seguinte: ele fala assim, que o filho do rei seja próspero e que os reis de Tarsis, de Seba e de Sabá lhes tragam presentes. Mais tarde nós vemos Jesus Cristo recebendo o presente dos três reis. Nós vemos o próprio Jesus, que era um ser que foi completamente repudiado por todos na época. Ninguém queria estar perto de Jesus. Ele foi nos apresentado por Isaías como um ser que carrega dores, um ser completamente desprezado. Ninguém tinha prazer por Deus. E aí nós encontramos Salomão falando do próprio Jesus no Salmo 72, e depois ele termina o Salmo dizendo que foi a última oração de Davi. Então eu quero dizer a vocês o seguinte, que o próprio Senhor Jesus usou a vida de Salomão para escrever de próprio punho aquele salmo, para ficar para nós como recordação. Eu não sei qual seria a oração que eu faria em nome de minha mãe ou em nome de meu pai. Talvez eu usaria palavras do tipo: mãe, abençoe-me, ou eu diria assim: Deus, abençoe-me para que eu seja fiel a ti como foi minha mãe. É muito complicado usar a palavra de Deus para pregar e falar e dizer coisas que a pessoa que já partiu não falou, mas é a convivência que nós tivemos com eles, que nos faz compreender que se eles estivessem aqui, eles usariam palavras desse nível para nos abençoar. Sei que minha mãe, se estivesse viva, faria a oração da seguinte forma: Deus, abençoe meu filho Edmilson, que ele seja um grande pregador, que ele seja uma bênção. É isso, irmãos. Então medite no Salmo 72. Acredite, Deus ama a sua alma. Deus incluiu a nossa vida na oração que Salomão fez, naquela oração que Jesus fez também em João 17. Ele incluiu a nossa vida quando ele disse assim: Pai, abençoe aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Nós focalizamos o próprio João Batista também dizendo que Jesus era a voz do que clama no deserto. Esse Jesus está vivo, ele ressuscitou para nos trazer alegria, para nos trazer paz, para nos trazer a vida que nós tanto precisamos. Muito obrigado a você que vai ver, obrigado a você que vai ouvir e vai entender. Olha, ninguém pode te amar como Jesus te ama, ninguém pode te dar o que Jesus tem para te dar. Meu amigo, meu irmão, ouvinte da palavra de Deus, saiba você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Deus, quando olhou para você, disse: é meu. Quando você era apenas um sêmen, a Bíblia nos conta que Deus olhou para nós quando nós éramos apenas um feto. Porque em uma relação sexual de um homem e uma mulher, quando o homem atinge o clímax e ele ejacula, ele libera 680 milhões de esperma. É equivalente a 11 quilômetros de crianças empilhadas 11 vezes uma em cima da outra. E quando nossos pais tiveram relação sexual com nossas mães, e quando ele ejaculou os 680 milhões de sêmenes, Deus olhou você. Deus permitiu que 679 milhões morresse para que você vivesse. É por essa razão, amigo ouvinte, que eu estou aqui para falar para você: Jesus te ama. Jesus te ama. Amém.